E aí, galerinha, vamos aqui para o nosso assunto da semana. Nosso assunto da semana, pessoal, vai ser sobre função quadrática, certo? O nosso momento matemática básica também vai ser sobre função quadrática, o nosso desafio de matemática básica também, certo? Deus quiser. Então vamos lá, né, pessoal? Deus quiser. Ó, primeira coisa que vocês precisam entender nessa partezinha de função quadrática é o formato dela, certo? O jeito que ela vem, certo? Nas questões, como é que ela vem escrita, coisa e tal, certo? Então vamos aqui, tá bom? O formatozinho, a cara dela é essa, tá bom? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, beleza? É desse jeito que ela vai aparecer, tá bom? Um termo, que é o a, acompanhado do x ao quadrado, um termo acompanhado do x, que é o b, e um termo sozinho, dependente, que é o c. Algumas observações, pessoal. Algumas coisas podem faltar. Jackson, se não tiver o b, certo? Se não tiver o b vai ser zero, beleza? Se não tiver ele, pode faltar, não tem nada. O c também. A única coisa que não pode ser zero é o a, certo? O a ele tem que ser diferente de zero, beleza? E outra coisa, a, B e C, eles pertencem aos reais, ou seja, são números que existem, certo? Aí outra coisa importante, em si, da definição é isso, pessoal. Beleza? A cara da função quadrática é essa, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Outra coisa importante, o gráfico. Na minha opinião, é a parte mais importante de função quadrática, é o gráfico, certo? Primeira coisa, o gráfico é uma parábola, ou seja, vai ter esse formatozinho aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês, certo? O gráficozinho dele vai ter esse formato. Outra coisa, se o a, que é esse coeficientezinho bem aqui, que está do lado do x ao quadrado, se ele for maior do que zero, ou seja, positivo, a concavidade fica para cima, como está aqui, ó, concavidade voltada para cima. Se o a for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade fica voltada para baixo, como está aqui, beleza? Outra coisa, vocês lembram que lá na função afim, no gráfico, quem é que cortava o eixo y? Quem cortava o eixo y era o b, certo? Que era o termo independente, que não estava acompanhado de nenhuma letra. Aqui a ideia é parecida. Quem vai cortar o eixo y é o termo independente, quem não está acompanhado de nenhuma letra. Que no caso é quem? Que no caso aqui é o c, beleza? É ele que vai cortar o eixo y. Lembram que lá na função afim, quem é que cortava o eixo x? Não era a raiz? Aqui a ideia também é a mesma. Quem é que vai cortar o eixo x? As raízes, tá bom? x1 e x2. A diferença aqui é porque eu vou ter duas raízes, tá bom? Lembrando, podem ser duas raízes iguais, podem ser duas raízes diferentes e pode ocorrer também de não ter raiz, certo? Aí, ó, aqui que ele vai cortar x1 e x2, beleza? Falando em raízes, bora ver como é que a gente descobre essas raízes, porque a gente está lá na questão, determine as raízes. Como é que a gente vai determinar essas raízes? Determine os zeros da função. Quando ele fala zeros da função, também é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Também são as raízes. Toda vez que for para determinar as raízes, vocês vão usar a fórmulazinha de Bhaskara, que não é dele, tá bom? Mas a gente deixa aqui quieto, mas não é dele não, tá bom? A gente vai usar a fórmulazinha de Bhaskara, certo? Que a fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Mas quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac, beleza? Aí, falando em delta, é importante a gente saber de uma coisa, que o delta aqui ele é muito importante. Por que, que a gente aconselha os alunos a calcularem logo o delta? Porque o delta vai te dar uma noção das tuas raízes, tá bom? Se o delta for menor do que zero, ou seja, se o delta for negativo, a tua funçãozinha, certo? Não vai ter nenhuma raiz, certo? Por que, que não vai ter nenhuma raiz? Tem como tu tirar a raiz quadrada de um número negativo? Nos reais não tem como, beleza? Então não existe, não tem raiz, beleza? Se o delta for negativo. Se o delta for igual a zero, ele vai ter uma raiz. Observação. Às vezes vocês vão ver o termo uma raiz, ou vocês podem ver o termo duas raízes iguais, tá bom? É a mesma coisa. Se o delta for maior do que zero, ou seja, positivo, vai ter duas raízes diferentes, duas raízes distintas, certo? Aí uma coisa importante, pessoal, nessa ideia de raízes, é que tu tem uma maneira de encontrar as raízes também, que é utilizando soma e produto, tá bom? Soma das raízes menos b sobre a.
produto das raízes, C sobre A. Vocês podem usar isso aqui, pessoal, naquelas questões que perguntam, determine um exemplo, sabendo que a soma das raízes é tanto e o produto é tanto, determine tal coisa. Aí vocês podem utilizar essa ideiazinha bem aqui, tá bom? Determine a soma, determine o produto. Toda vez que vocês verem essa ideiazinha de soma e produto pelo meio da questão, vocês podem utilizar isso aqui, tá bom? Deus quiser. Uma coisa agora, pessoal, muito importante mesmo, tá bom? Que é a ideia dos vértices. Vocês lembram que eu falei lá do gráficozinho anteriormente? Quando eu falei do gráfico, observe bem que o gráfico, olha para esse gráfico aqui, ele tem um ponto que ele é o mais alto, né? O ponto máximo dele, a altura máxima dele, certo? Do mesmo jeito esse aqui, só porque ele vai ter um ponto mínimo, né? Certo? Quem é que determina o ponto máximo e quem é que determina o ponto mínimo? Quem vai determinar isso, prestem atenção, pessoal. Toda vez que perguntar qual a altura máxima, qual o ponto mínimo, essas coisas, toda vez vocês vão utilizar o y vértice, tá bom? Jacques, e quando é que eu uso o x vértice? Vocês usam o x vértice quando, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui para vocês, rapidamente. Imagine que a questão está dizendo assim, a empresa quer obter lucro máximo, certo? O lucro máximo é o y vértice, tá bom? Ela quer obter lucro máximo. Quantos produtos ela precisa vender para obter lucro máximo? Observem bem, o lucro máximo não é o y vértice? Para ela chegar nesse y vértice, ela precisa vender os produtos. Esses produtos são o teu x vértice. Então, quando ele pergunta quantos produtos precisa vender para chegar no lucro máximo, aí sim, tu usa o x vértice, porque o x vértice é produto, beleza? Nesse exemplo que eu dei para vocês. Mas se ele perguntasse qual o lucro máximo, aí vocês iam utilizar quem? O y vértice, tá bom? Jackson, e como é que eu encontro o x vértice e o y vértice? X vértice vocês podem utilizar a média das raízes, tá bom? x1 mais x2 dividido por 2, vocês encontram do mesmo jeito o x vértice. Ou pode usar a formulazinha, tá bom? X vértice é igual a menos b sobre 2a. Também vocês vão encontrar o x vértice, tá bom? Eu, particularmente, prefiro isso aqui, olha. A média das raízes, que não precisa ficar decorando fórmula. Menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Não, não precisa. Só lembrar que é a média das raízes, tá bom? Que é o x vértice. E o y vértice vai ser quem? Menos delta sobre 4a. Certo, pessoal? Graças a Deus. Outra coisa importante. Eu vou estar botando para vocês, hoje ainda, Deus quiser, uma dicasinha justamente sobre os vértices, tá bom? Deus quiser. Então, galerazinha, essa é a partezinha de função quadrática. Viu como não é um assunto tão complicado? Aqui foi apenas um resumozinho para vocês, tá bom? Graças a Deus. Espero que vocês tenham entendido, certo? Então, um abração do tio Zacão. Eu amo vocês bem muitão.